Hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês a parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, quando o filho volta para casa. Imagine a cena, uma casa, um pai e dois filhos. Um dia o filho mais novo chega ao pai e diz: "Pai, dá-me a parte da herança que me pertence." Que frase dolorosa. Ele não queria o pai, queria o que o pai tinha. Queria herança, mas não queria a casa. Queria as mãos do pai, mas não queria o coração do pai. E o texto diz que ele foi embora. A Bíblia diz que ele partiu para uma terra distante e ali desperdiçou tudo. É assim que o pecado trabalha. Primeiro ele promete liberdade, depois transforma a liberdade em escravidão. O rapaz saiu de casa com dinheiro e terminou entre porcos. Saiu cheio e terminou vazio. Ele saiu pensando que não precisava do pai e terminou descobrindo que sem o pai não tinha nem sequer o que comer. Mas então Lucas 15:17 diz algo extraordinário. E tornando em si, ou seja, ele voltou para dentro de si. E quando percebeu onde estava, lembrou-se da casa. Então disse: "Levantar-me-ei e irei ter com meu pai." E aqui está uma das maiores verdades do Evangelho. Arrependimento não é apenas sentir tristeza pelo lugar onde você chegou, é decidir voltar para onde Deus está. Agora imagine a estrada, o filho voltando, a roupa suja, os pés cansados, a cabeça baixa. Ele está preparando um discurso. "Pai, pequei, já não sou digno de ser chamado seu filho." Mas ele não sabia que enquanto ele estava preparando o discurso, o pai estava preparando um abraço. Porque Lucas capítulo 15, versículo 20 diz: "Quando ainda estava longe, viu-o seu pai." O filho ainda estava longe, mas o pai já estava olhando. E o pai correu. Ele não perguntou primeiro onde ele esteve, não perguntou quanto desperdiçou e nem perguntou quantos erros cometeu. Ele simplesmente o abraçou e o beijou e restaurou. E mandou trazer o melhor, a melhor roupa. O filho voltou coberto de vergonha, mas o pai cobriu a sua vergonha. Mandou colocar um anel na sua mão. O filho havia perdido coisas, mas não havia perdido a sua identidade. O texto diz que o pai mandou colocar sandálias em seus pés. Ele queria voltar como empregado, mas o pai o recebeu como filho. E o texto diz que depois ele preparou uma mesa. Porque a graça não apenas tira você do chiqueiro, a graça leva você de volta para a mesa. Mas Jesus ainda não terminou. O texto diz que havia outro filho. O mais velho nunca tinha saído de casa, mas quando viu a festa, ficou do lado de fora. E aqui está um golpe dessa parábola. O filho estava perdido longe da casa, mas existia outro que estava perdido dentro dela. Um se perdeu na rebeldia, o outro se perdeu na sua religiosidade. E sabe o que é mais lindo? O pai saiu ao encontro dos dois. Talvez você seja o filho que foi embora. Então volte. Não importa quão longe você tenha chegado, se ainda existe caminho de volta, ainda existe esperança. Mas talvez você esteja dentro da casa. Você continua servindo, trabalhando, pregando, cantando, mas você perdeu a alegria de ver alguém sendo restaurado. Então o pai também está chamando você. Filho, entra na festa. Porque Deus não quer apenas filhos dentro da casa. Ele quer filhos dentro do coração do Pai. E talvez hoje você precise ouvir isso. Você não precisa continuar no chiqueiro. Você não precisa morrer de fome longe de casa. Você não precisa viver escravo daquilo que já foi perdoado. Levante-se. Volte para o Pai, porque o Pai ainda está olhando para a estrada. E quando você aparecer no horizonte, Ele ainda sabe quem você é. Volte. Eu vaguei